Leitura diária da Bíblia, 2 de junho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com a leitura diária da Bíblia. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 11 a capítulo 20, versículo 13. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei, até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura, não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei, ao outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá, a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E, atravessando a barca, para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão, e disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E ele disse: Ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou a teu servo diante do rei meu senhor. Porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba, reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha sua morada em Maanaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias, os anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras?
E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei, e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa da além do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos às custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Porque, pois, não fizestes conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para a sua casa, em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava, porém não as possuiu, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Por isso, toma tu os servos do teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestira, e sobre ela um cinto, ao qual estava presa a espada aos seus lombos, na sua bainha, e, adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: Vai bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que queira bem a Joabe e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E, como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri.